Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje para o nosso segundo vídeo do Obra de Casal e o nosso tema de hoje é comprar pronto ou construir. Exatamente. Inicialmente, eu estava com as ideias de alugar. Por quê? Porque quando você vai pegar um livro de economia, você vai seguir algum desses gurus meio doidos aí da internet, eles falam muito sobre isso, né? Ah, não compre sua casa, porque você vai estar alocando um dinheiro, vai ficar parado, então vai lá, aluga e tudo mais. Até certo ponto eu acreditava nisso. E aí a gente entrou em uma discussão, a gente conversou muito sobre isso e tal. E aí eu comecei então a fazer as contas, né? Eu gosto muito de fazer as contas, eu comecei a comparar. Tchau, tchau, aqui, ó, tome, tome. Olha, será que compensa mesmo? Não, então. Essa ideia de você colocar um dinheiro no banco para gerar um rendimento, né, ter um certo juros ali, para você viver desses juros, você tem que ter um montante muito grande. E ao passo que se a gente alugar, a gente vai estar de fato morando em algo que não é nosso, gastando um dinheiro que também não é nosso, não é um patrimônio aquilo lá. Hoje não, já tem um certo tempo, eu mudei muito a minha cabeça para essa questão econômica. A grande questão é, para fazer investimento, você viver hoje de juros, etc e tal, você já tem que ter esse montante na mão. Então, qual que é a ideia dos gurus? É tipo assim, ó, se você tem 200 mil na mão, você coloca no banco, vai gerar um juros e pronto, acabou. Só que se você tiver os 200 mil, assim, hoje, para ser bem sincero, e os caras mais experientes do mercado, eles vão fazer o mesmo aconselhamento. Compra um patrimônio, tenha uma casa. Né? Então, foi esse ponto que virou a chave para mim, e eu percebi que a gente ia juntar 200 mil, por exemplo. Então, a gente juntou 200 mil, colocou lá no banco, fazer um investimento. Só que é o seguinte, até a gente juntar esses 200 mil, a gente já poderia ter a nossa casa. Né? Então, a grande virada para mim foi essa, não compensa a viver em alugada, numa casa alugada, etc e tal, por causa desse ponto. Tá? Porque a gente mora no interior de Minas, hoje a Caixa, né, que é o lugar que a gente acabou optando, tem uma taxa muito boa anual, né, determinado, varia, né, cada salário. Então tem gente aí que começa com 5,5 e vai até 9,5, se eu não me engano. Então, dependendo do seu salário, do seu rendimento, você consegue uma taxa muito boa. Então, assim, não compensa por causa disso, tá? E a questão de aluguel, né, tem a questão da depreciação do imóvel, tem a questão de se for mudar, você vai ter que, às vezes, os móveis que a gente, o ponto, né, que a gente discutiu muito foi esse. Ah, os móveis que a gente planejou tudo dentro da casa, caso a gente for mudar de local, já não são mais os mesmos, não encaixa lá na outra casa. Então, isso aí foi um ponto realmente meio complicado. Então, a gente optou agora, eliminou a ideia de alugar, tá? Porque não compensa financeiramente, e a gente foi para o segundo ponto, construir ou comprar pronto. Quando a gente a nossa ideia inicial era de fato construir. Só que você olha lote, terreno num lugar, você olha no outro e às vezes a gente não acha. Então a gente chegou a cogitar a hipótese de comprar pronto. Foi quando a gente foi atrás das imobiliárias, a gente chegou a visitar várias casas, só que a gente sempre ficava naquele sentimento, tipo assim, a gente entrava na casa, mas a casa nunca era aquilo que a gente esperava. Tipo, você entrava na casa, beleza, a casa bacana, só que você bate o olho e você fala assim, ah, mas eu vou ter que mudar isso, mas eu vou ter que mudar aquilo. E aí a gente pensando assim, tipo, poxa, às vezes o valor que vai ficar da reforma. Porque por mais que você compre um imóvel já pronto, talvez ele vai ficar mais caro do que se você for pegar um para construir do zero. Mas aí a gente estava pensando naquela coisa da dor de cabeça da construção, de todo o processo que não é fácil. Então a gente tentou por esse lado. Mas como eu falei, nenhuma casa agradou 100%. A gente chegou até a achar uma casa que foi muito próximo daquilo que a gente queria, Sim. mas mesmo assim, e aí eu falei com ele, falei assim, olha, beleza, tá bacana, mas eu vou querer quebrar isso, eu vou querer quebrar aquilo, eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que mudar aquilo, se você quiser nessas condições. E outro ponto também, que quando você já compra uma casa pronta, você não sabe como que ela foi construída. Em termos de qualidade de material de construção, em termos, às vezes, de projeto elétrico. A casa não tem projeto elétrico, então, com o passar do tempo, se essa casa dá um problema elétrico, você às vezes pode ter que quebrar quase que a casa toda para você identificar o problema. Ao passo que quando você constrói, se você tiver tudo documentado, se isso te der um problema futuro, você já sabe, tipo, o cano passa em tal lugar, vamos supor, a parte elétrica passa em tal lugar. Então, é uma coisa que talvez, no nosso caso, pra gente, isso acabou pesando.
né? Tipo, a gente achou uma casa, beleza, a casa bacana, mas acho que o cara queria, era quase que uma casa na árvore. O piso era de madeira, a cor da casa era marrom, o forro da casa era marrom, o negócio era quase uma caverna. Aí eu falei com ele, falei assim, gente, não dá, tipo, esse negócio é muito escuro, a gente vai ter que mudar muita coisa. Então, quando a gente colocou isso na balança, a gente acabou optando por construir. Mas, como eu disse, isso funcionou pra gente. Talvez se vocês acharem uma casa e falarem assim, nossa, essa casa é o que eu tô procurando, eu não quero mudar nada, essa casa é perfeita pra mim. Talvez compense comprar pronto. Mas no nosso caso, nas nossas procuras, a gente não encontrou nada parecido, porque no nosso caso nós sempre moramos em casa. Então o apartamento não era uma opção pra gente. Então, no nosso caso, a gente quis uma casa que tivesse espaço, porque eu particularmente amo cachorro e ele vai ter que aceitar os meus cachorros. E então a gente queria uma casa com quintal, uma casa com espaço. Então a gente não achou aquilo que a gente estava procurando. Então a gente definiu por construir mesmo. É interessante que teve uma casa que nós achamos, que foi a última, né? Até no último vídeo eu comentei. Então, assim, a gente ficou com uma ligação de falar com o cara, olha, fecha, a gente vai querer essa casa assim, tal, tal, tal. O grande ponto foi o seguinte, a casa custava mais ou menos uns 240 mil, era uma casa, a casa era quase 100 metros quadrados, mas era um lote de 450 metros quadrados. Então tinha um quintal gigante e a gente falou assim, cara, aqui dá pra gente colocar os cachorrinhos, dá pra gente fazer uma horta, tem um quintal muito legal. Bom, a gente foi para dentro da casa. Então, uma casa tinha uma parte de porcelanato, tinha um acabamento muito bom, algumas partes ainda por fazer. Qual que foi o ponto assim que fez a gente pensar muito bem? Primeiro, a sala de estar dessa casa era um degrau abaixo de toda a casa. A cozinha, ela tinha uma porta estreita para dar para essa sala. Então, você tinha que sair da cozinha, ir no corredor para entrar na sala onde tinha a mesa de jantar, o pessoal tomar café e tal. A cozinha não tinha espaço para colocar, por exemplo, uma mesa de jantar, porque a forma como ela foi organizada, né, a disposição das portas, quebrava o fluxo, né? Então eu tinha uma porta na frente, uma porta na lateral. Como era no fundo, se a gente colocasse uma mesa no meio do caminho, você está cozinhando, aí você vai abrir a geladeira, você bateu na mesa, então não daria muito certo. Aí foi onde ela falou, nossa, a gente vai ter que quebrar essa parede para a sala. Aí eu comecei a imaginar, peraí, você vai quebrar uma parede, só quebrar e arrumar ela? Ok, isso é barato. Aí ela falou o seguinte, olha, realmente, o piso, acho que era o piso do chão, né? O piso era um piso com uma qualidade muito ruim. E ele já estava um pouquinho desnivelado, algumas peças já estavam manchadas, porque era branco, o piso do chão, né, era branco. E aí, putz, então teria que trocar todo o piso da cozinha. Segundo ponto, a sala até que estava perfeita. Aí a gente vamos para os quartos. Os quartos, bacaninha, bem acabado. O quarto do casal grande. Os quartos, em tese de solteiro, eram menores. O banheiro social, muito bonito. Só que não tinha suíte. Era um banheiro para a casa inteira. Então, se você está no quintal e tem que entrar na casa, você vai ter que passar dentro da cozinha, entrar no corredor para chegar no banheiro. E aí a gente pensou, tá, e o quarto do casal? O banheiro tá aqui, tinha um quarto, depois o quarto do casal. Resumindo, a gente teria que fazer mais um banheiro como se fosse uma suíte. Para a gente fazer esse banheiro, né, a casa dela, onde ela mora atualmente, os pais dela estavam reformando. E aí a gente fez uma conta rápida, conta de padaria, como se diz. Então, só um banheiro, para a gente reformar, ficaria aí mais ou menos 7 mil. Né? Para a gente fazer o banheiro lá, uns 7 mil, trocar o piso da cozinha, quebrar a parede. Eu cheguei até a consultar na época um pedreiro, para saber o valor hora dele, o valor dia e tudo mais. A gente ia gastar uma média de 15 mil. Então, ou seja, de 240 mil, a gente ia colocar ainda mais 15 mil na casa. Então, e fechar aí 255 mil. Aí, esse foi o ponto que a gente começou a pensar assim, beleza. E depois, será que essa casa tá excelente para nós? Não, não tá. Então, aí a gente pensou assim, então vamos partir para o ponto de começar a construir. Então, o que a gente deixa de conselho assim, rápido para vocês primeiro, tenha em mente o que vocês querem. Ou, melhor ainda, o que vocês não querem, que foi o que a gente começou. A gente falou, não queremos apartamento, porque apartamento não pode ter cachorro. E o nosso cachorro é um cachorro grande, é um cachorro de porte grande. Então, isso foi a primeira coisa. Então, toda vez que alguém me fala assim, por que você não compra um apartamento? Nossa, tem um apartamento ali embaixo barato. Não, foi a primeira coisa. A gente definiu o que a gente não quer. Pronto, eliminou. A gente ficou em dúvida, comprar ou construir.
Então a questão do comprar é todas as casas. A gente olhou muita casa de fato. Nenhuma, assim, não é que nós somos chatos. Ah, isso é chato, você está escolhendo demais. Mas Não, eu acho não é assim, isso. é que a casa não tem a identidade, ela tem a identidade de outra pessoa, que foi a pessoa que construiu aquela casa. Talvez a pessoa que projetou aquela casa, mas ela não era uma casa pra gente, a gente não se via dentro daquela casa. Porque eu acho assim, a casa ela tem que ser funcional. Por exemplo, por exemplo, eu gosto de cozinhar, então pra mim a cozinha tem que ser um lugar bacana, porque é um lugar que talvez eu vou passar bastante o meu tempo. Mas talvez que tem gente que não gosta de cozinhar, a cozinha é o menor dos problemas, pode ser uma micro cozinha que vai atender. Então, assim, tem que estar dentro do que cada um espera. Então, dentro daquilo que a gente esperava, a gente não achou nada que agradasse a gente falasse assim, pronto, é isso. A gente não precisa mudar nada. Tá do jeito que a gente quer. Então, partindo desse princípio, a gente decidiu por construir mesmo. E também foi isso que foi um decisor naquela questão do alugar ou não. Se a gente ia morar de aluguel, porque o que acontece? No aluguel você não pode mexer na casa. Então você quer colocar um quadro talvez na casa, dependendo, né, em algumas imobiliárias não deixam. Aí você tem que contactar eles, para eles irem lá, mandar um técnico, poder colocar um quadro para você. Você não pode mexer na casa. E eu acho que assim, se passar aí 10, 15 anos da sua vida morando de aluguel para até ter o dinheiro para comprar a casa, você perde um pedaço da história, né? Um pedaço da história ali do casal. E isso é um pouco complicado, né? Porque, querendo ou não, se a gente começar a pensar em questões de riqueza, cara, tem que ter um patrimônio, né? E o patrimônio começa a ter uma casa. Não tem como. Eu posso ter hoje lá no banco os mesmos 250 mil, por exemplo. É diferente se eu tiver uma casa de 250 mil que traz um certo conforto, que traz uma segurança para nós. E é o nosso patrimônio, é o patrimônio do casal. Então, assim, eliminamos o apartamento, eliminamos a questão de alugar, sobrou essa duas ideias, ver essa questão da identidade foi uma questão muito forte. Só que a hora ou outra, né, que vai ser até o assunto de um vídeo para frente, a gente tem que abrir mão, né, de certas coisas. E isso foi um fator decisivo que a gente sempre conversa. O casal tem que conversar muito nessa etapa para não brigar. Melhor conversar e falar o seguinte, olha, o quanto você está disposto em abrir mão de X e o quanto eu estou disposto em abrir mão de Y. Isso foi determinante em tudo que a gente faz até hoje. O quanto que eu estou disposto a abrir mão, o quanto você está disposto a abrir mão. Aí a gente vai medindo, 2 pesos, 2 medidas. Não, eu tô afim disso, eu tô afim disso. A gente soma, então pronto, é isso que a gente vai fazer. Sem falar assim, então faz do jeito que você quiser. Porque isso não vai funcionar. A hora ou outra a gente vai brigar por causa disso. Então, para evitar, o quanto que a gente está disposto, né, a abrir mão para a gente continuar prosseguindo, continuar negociando, né, o que vai ser aí. Bom, agora no próximo vídeo, a gente vai falar sobre a questão de financiar ou não. Então, já que nós optamos por construir, agora é o seguinte, quais são as formas que nós encontramos para comprar a casa? E até que ponto, né, compensou ali a questão do financiamento. É isso aí. Isso aí, pessoal. Então, até o próximo vídeo. Abraço.